e a sua moral censurável com os preceitos divinos, mas atualmente é demasiado a cegueira matar-se invocando o nome de Deus para proteger exércitos simpáticos ou para abençoar armas criminosas, destinadas às guerras fratricidas. O povo judeu, quando compôs o seu livro sagrado, o Velho Testamento, como fundamento religioso de sua vida, mesclou-o de fatos condenáveis, mas assim o fez por excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX pratica os mesmos desatinos e alarde emancipação espiritual, com o agravante de já ter conhecido Jesus. Apesar da promiscuidade de Deus, na Bíblia, com a censurável moral judaica, tudo foi uma revelação honesta, sincera e até ingênua, sem os artifícios comuns dos povos astutos, modernos, que costumam cultuar duas morais maquiavélicas, uma para uso interno e outra para o público. Se a vossa civilização pretendesse escrever a sua Bíblia, adotando a mesma franqueza e simplicidade com que o povo judeu escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado de história humana, pois relataria mazelas bem piores e ignomínias praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. A Bíblia, repleta de incongruências atribuídas a desígnios de Deus, mas sincera, estoica e ingênua, é o livro que revela as condições espirituais de um povo profético e tenaz em sua fé. Entretanto, maior pânico vos causaria se fosse escrita por qualquer povo da época, que não fosse o judeu, cuja moral mais comum se alicerçava na rapinagem, na escravidão e nas orgias sem limites. Eram nações onde os deuses pululavam para todos os gostos, mesmo para as práticas feceninas e que sancionavam todas as bestialidades humanas, inclusive a queima de tenras crianças para o sacrifício pagão. A simples descida de Jesus ao povo israelita para servir de sede à sua missão, indica-o como o mais credenciado espiritualmente para a glória do Messias. E a sua própria Bíblia merece, portanto, um pouco de afeição dos outros povos, porque é o rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. Capítulo 16. A influência benéfica do povo galileu na obra de Jesus. Pergunta: gostaríamos de conhecer maiores particularidades quanto à contribuição do povo galileu na tarefa messiânica de Jesus. É possível? Ramatiz: o povo galileu era habituado à simplicidade. Não gozava da abastança que choca aos necessitados, mas também não sofria a miséria que confrange os mais ricos. Era realmente um povo amável, respeitador e profundamente hospedeiro, facilmente compreensivo para com as necessidades do próximo e sentia-se mesmo eufórico em servir. Esse temperamento e modo peculiar do galileu, que o fazia feliz com o hóspede na cabeceira de sua mesa, certo de que isso era muitíssimo agradável a Jeová, deu margem para que Jesus firmasse inúmeras lições que louvavam a caridade e insistiam no espírito de hospedagem. Mas o seu temperamento era algo rixoso, pois discutiam facilmente por qualquer assunto religioso, embora sem as capciosidades dos fariseus ou a obstinação dos saduceus. Os homens eram bulhentos em suas pescas, negócios, festas e peregrinações, as mulheres, tímidas, serviçais, humildes e algo supersticiosas. Desde a mais tenra infância, os galileus acostumavam-se à incondicional obediência aos preceitos religiosos e à vontade de Jeová. Eram essencialmente comunicativos com seu Deus e faziam pouca diferença entre a vida carnal e a vida espiritual, quase despercebidos da divisa que os separava do além. Isso era uma peculiaridade comum de todo o povo judeu, que mal poderia apontar onde começava a vida objetiva e terminava a subjetiva, desde que se tratasse de assuntos religiosos. Jeová fazia parte tão integrante de suas vidas, de suas devoções, dos seus prazeres e negócios, que jamais eles poderiam manifestar qualquer dúvida na sua crença religiosa. Antes de exigirem favores de Jeová, eles o adoravam através de oferendas diárias da obediência absoluta, dos louvores e hosanas que tributavam sob qualquer pretexto da sua vida em comum.
Quando o Senhor não lhes correspondia nas lutas, nos negócios, na libertação contra o inimigo, os judeus não se rebelavam nem descriam, mas apenas se entristeciam, tal qual os filhos obedientes e afetuosos se conformam com as negativas dos pais. No entanto, qualquer favor mais insignificante atribuído a Jeová era motivo sagrado para eles oferecerem em seu louvor o melhor casal de pombos, o carneiro mais gordo, o vaso de óleo mais cheiroso, o incenso mais fragrante trazido da Índia, o presente mais terno buscado em Alexandria. Não era um tributo convencional e interesseiro, mas uma oferenda cheia de mimos e de cuidados. Pergunta: Alhures, dissestes que os galileus eram menos apegados aos ritos e às obrigações religiosas. Não é assim? Ramatiz: realmente, isso era verdade. Aliás, a Galileia ficava a norte de Jerusalém e por isso seus habitantes não podiam frequentar tão assiduamente o templo, como os judeus que ali moravam. Essa dificuldade enfraquecia-lhes o gosto ou o dever das oferendas constantes, relaxando-lhes o compromisso religioso tão arraigado entre os jerusalemitas. Pouco a pouco, descuravam de suas obrigações para com o templo e à medida que Jesus lhes incutia no espírito a natureza espiritual do reino de Deus, afastavam-se das observâncias exteriores das leis e das prescrições mosaicas, apegando-se cada vez mais aos rabis itinerantes. Os galileus jamais poderiam assistir a qualquer cerimônia privada no templo. Eram condenados pelos fariseus, porque lhes faltava o espírito de nacionalidade judaica e ainda admitiam dúvidas ou novas interpretações sobre os ensinos de Moisés, considerados imutáveis. De outro lado, sofriam os apodos e as críticas dos saduceus porque, além de lhes faltar a aristocracia judaica, enfraquecia-lhes a confiança nos sacerdotes e se apegavam mais propriamente aos seus rabis empoeirados. Os galileus, na realidade, consideravam sua religião como pura emotividade de espírito e não como ferrenho código moral. Eis aí alguns rápidos traços do povo galileu que, em sua peculiaridade afetiva, sua crença religiosa de amor a Jeová, seu temperamento amoroso e hospedeiro, o fizeram a moldura viva da obra messiânica de Jesus. Assim como o fermento leveda a massa de farinha e lhe favorece o crescimento, o povo galileu também foi o fermento humano que deu força iniciática e divulgou o evangelho do Mestre Jesus, o qual jamais encontraria tanta afetividade, compreensão e amor para o sucesso dos seus ensinamentos. Ele não teria nenhum êxito se os pregasse, de início, entre os saduceus orgulhosos e os fariseus intrigantes, que se apegavam à letra da lei como carrapato ao couro do animal. O povo galileu, alegre, ativo, boliçoso, rixento, sincero na sua fé e puro na sua amizade, foi realmente o verdadeiro ensaio para o advento do cristianismo. Pergunta: reconhecendo que a paisagem da Galileia e a hospitalidade dos galileus foram de influência benéfica, catalisando as atividades de Jesus, gostaríamos de saber como ele assentou as bases doutrinárias do cristianismo entre raças tão diferentes. Ramatiz: aquilo que vos pode parecer deficiente ou dificultoso, no início da obra de Jesus, foi-lhe de excelente proveito em face de sua agudeza espiritual e conhecimento profundo dos sentimentos humanos. As divergências próprias de indivíduos originários de raças antagônicas, assim como as discórdias comuns entre os galileus, serviam a Jesus como um verdadeiro ensaio para o seu treino espiritual na confecção do evangelho destinado à humanidade. O ambiente em que vivia também lhe permitia proveitosa auscultação sobre a natureza dos homens, sem necessidade de percorrer o mundo e então conhecer os variados caracteres da humanidade. O mestre não fugia do contato diário com todos os habitantes do lugar, embora preferisse ficar à tona das cisâneas, rixas e contendas de todas as espécies. Em vez de atear fogo aos conflitos e embates religiosos, ele sempre interferia com a palavra amorosa e sincera, acima dos preconceitos, costumes e das tradições de raças e de religião.
graças ao seu sublime entendimento espiritual, conseguia harmonizar o entendimento sobre os temas expostos e contentava ambos os adversários, quer amainando as tempestades do personalismo humano, como amenizando as paixões dos contendores. Os conflitos mais violentos logo perdiam o seu ardor e enfraquecia-se o ânimo dos rixentos, assim que percebiam a aproximação de Jesus. Os idiomas ou dialetos, as devoções e os costumes diferentes dos seus conterrâneos faziam considerá-los como a miniatura da própria humanidade terrena, a qual também subdividia-se em matéria de fé, sentimento, religião e política. Jesus meditava sobre a natureza humana ainda tão animalizada e ignorante na sua insatisfação, avareza, crueldade, cupidez, no seu amor próprio e orgulho de raça. Essas paixões e os desejos incontrolados eram realmente os motivos responsáveis pelos desentendimentos entre os homens, os quais, assim como os animais, só se mostravam inofensivos quando bem alimentados, fartos, gozando saúde e satisfação no seu instinto sexual. E o mestre entristecia-se verificando que o homem precisava tão pouco para ser feliz, bastando-lhe somente amenizar o desejo cúpido e domesticar as paixões violentas para ele ser mais venturoso e substituir os prazeres transitórios da carne pelos prazeres duradouros do espírito. Então se propunha ensinar a criatura humana, transmitindo-lhe um pouco da aventura espiritual, que era o seu estado normal de alma. Ali, na Galileia, ele vislumbrava representantes das principais raças do mundo, cujos homens eram portadores de todas as paixões, vícios e ardis. Juntamente com algumas virtudes benfazejas, também se manifestavam neles todos os tipos de pecados humanos, motivo por que a Galileia então lhe parecia um mostruário vivo dos espécimes representativos de toda a humanidade. Jesus bem sabia da inutilidade e inoperância dos tratados civis, das leis e dos códigos penais, das doutrinas e das seitas religiosas do mundo que tentassem disciplinar a conduta humana, porquanto a repressão moral não educa o coração do homem. Nem o culto religioso, a disciplina filosófica, nem os conceitos avançados de ética poderiam extirpar do coração dos homens as paixões e os vícios, se atuassem do exterior para o interior. O êxito só poderá ser do centro para a periferia, do mundo oculto para o visível, do espírito para a mente, e na forma de um sentimento tão amoroso que consiga purificar os pecados da própria alma. Então Jesus compreendeu que para o homem tornar-se altruísta, teria de ser explorado no próprio egoísmo. Visando a seu maior bem também poderia visar ao bem do próximo. Jamais alguém poderia dar aquilo que ainda não possuísse realizado e satisfeito em si mesmo. O homem primeiramente teria de ser egoísta, isto é, acumular até a sua plena satisfação, para depois sentir o prazer de doar e repartir. Por isso, seria preciso transbordar os homens de amor, a fim de que eles passassem a amar-se uns aos outros. Partindo do próprio egoísmo da criatura preferir o máximo bem para si, Jesus lançou então a sua máximo princípio surpreendente de maior sublimidade no ser: ama o próximo como a si mesmo. O egoísmo, tão gélido e separatista, principal sustentáculo ou cogitação da personalidade humana, então serviria para cimentar o fundamento do próprio amor, em relação ao próximo. Jesus não visava aniquilar a força do egoísmo, mas apenas inculcar-lhe um sentido proveitoso em benefício do próximo. O amor a si mesmo seria, pois, a ação dinâmica do amor ao outrem. Utilizando seu admirável dom de percepção espiritual, Jesus procurava identificar em si mesmo quais seriam as reações morais do espírito diante da injustiça, da ingratidão, da perversidade ou do egoísmo humanos. Ele não acusava mágoas ou ressentimentos, nem sofria intimamente a agressão ou insulto alheio, mas buscava conhecer as torturas a que se submetem as criaturas terrenas, mortificadas pelos seus próprios pecados e vícios. No entanto, reconhecia que os homens eram perversos, orgulhosos ou avaros, porque também eram ignorantes e imaturos de espírito.
Indubitavelmente, em vez de serem condenados ou mesmo censurados, eles precisavam ser esclarecidos ou ensinados, quanto ao verdadeiro motivo da vida e à responsabilidade do Espírito Eterno. Assim como os animais selvagens se tornam pacíficos e serviçais depois de domesticados, os homens, ainda que extremamente imperfeitos, também podem ser bons e ternos, domesticando suas paixões, em vez de atacá-las de modo agressivo. Jesus, alma sublime e generosa, propôs-se então ensinar os homens e torná-los dignos da ventura do reino de Deus, onde a paz de espírito é o fundamento principal da existência paradisíaca. Mas também reconhecia a necessidade de viver as lições a serem ministradas à humanidade se quisesse, realmente, conquistar a confiança dos terrícolas. Só através do seu exemplo pessoal, da completa renúncia a todos os bens e prazeres do mundo, sofrendo estoicamente na própria carne as dores das ingratidões e agressividades alheias, ele então poderia demonstrar a sua fé incondicional e submissão absoluta à vontade de Deus, atraindo assim a confiança dos homens. Jesus, dali por diante, fixou-se definitivamente no tema, que além de lhe assegurar a glória entre os anjos, ainda o consagrou entre os homens, o amor. Só pelo amor valia a vida, só pelo amor o homem se salvaria. Nenhum outro sentimento, fora do amor, poderia irmanar o lobo e o cordeiro, o amigo e o inimigo, o publicano e o santo, o crente e o ateu, o mal e o bem, o rico e o pobre. O amor, portanto, seria o lema definitivo de todas as suas pregações, conforme ele comprovou em todos os momentos de sua vida, de sua paixão e morte. Até o derradeiro apelo quando, do cimo da cruz e diante das multidões alvoroçadas e sarcásticas, dirigiu ao Criador aquela rogativa patética, de misericórdia infinita, dizendo: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Capítulo 17. Por que Jesus teria de nascer na Judéia? Pergunta: Jesus teria que nascer fatalmente na Judéia para ter bom êxito na sua missão redentora? Porventura não existia, na mesma época, algum outro povo que, espiritual e psicologicamente, pudesse servir para o mesmo objetivo? Ramatiz, desde que a administração sideral reconhecesse, em qualquer outro povo, qualidade e até os defeitos peculiares do judeu, é óbvio que Jesus não precisaria se encarnar em Israel. Mas a Judéia e os hebreus, embora considerados na época uma coleção desprezível de escravos, por seus costumes, por sua fé religiosa e capacidade de adaptação a todos os mistérios da vida, é que realmente ofereciam as condições psicofísicas eletivas para o melhor sucesso da missão salvacionista do Messias. Aliás, o Velho Testamento sempre o considerou o povo eleito para o advento do Messias, e o próprio Moisés, no Monte Sinai, ao unificar a revelação espiritual para um só Deus, Jeová, lançou as bases preliminares do cristianismo. Isso aplainou o caminho para o Mestre Jesus consolidar sua obra, dispensando-o do espinhoso trabalho de fundir diversos deuses pagãos numa só unidade, como ele depois pregaria através do seu sublime evangelho. É óbvio, portanto, que só uma raça estoica, ardente e fanática em sua crença religiosa monoteísta seria capaz de corresponder ao convite espiritual de Jesus, sem qualquer resistência ou sarcasmo à encantadora mensagem da Boa Nova e do Reino de Deus. O judeu traz o seu sentimento à flor da pele e vive mais pela fé do que pelo raciocínio, embora seja instintivamente muito sagaz para negócios e especulações da vida humana. Mas, em questão de crença e de devoção, ele pouco indagava os motivos que o mandavam proceder deste ou daquele modo com seu Deus. A sua fé inata não pedia explicações intelectivas, ele cria e obedecia cegamente naquilo que transcendesse o seu mundículo de atividades humanas. Por isso, Jesus encontrou o caminho aberto para sua prédica evangélica entre os judeus, sem precisar destruir o antropomorfismo de Jeová, sem alterar as legiões angélicas,
sem desmentir os velhos patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Ele viera iluminar ou ampliar os próprios ensinamentos de Moisés e torná-los mais amenos quanto à sua responsabilidade moral. Substituiu o conceito pessoal e punitivo de olho por olho e dente por dente, pela condição kármica de quem com ferro fere com ferro será ferido, na qual Deus não castiga, mas é a própria criatura que se pune dos seus pecados, aceitando espontaneamente os mesmos efeitos das causas perniciosas movimentadas no passado. Jeová, sob o toque sublime dos ensinamentos de Jesus, tomava-se mais tolerante, termo e compassivo, diminuindo suas exigências demasiadamente humanas. Isso atendia às simpatias dos galileus, que eram considerados gentios ignorantes dos formalismos religiosos e que aceitavam, sem protestos, a nova versão de Jeová, distanciando-se cada vez mais das seitas religiosas e dos bens do mundo. Mas os fariseus, embora sem qualquer temor dos ensinamentos daquele rabi da Galileia, perceberam que se enfraquecia a virilidade doutrinária de Moisés. E a perigosa desumanização de Jeová poderia trazer sérios prejuízos aos cofres do templo. Daí por diante, eles passaram a vigiar Jesus e recear os efeitos de suas ideias desagregadoras na comunidade dos galileus. Pergunta: Jesus também não poderia comprovar sua missão, encarnando-se entre outras raças que, igualmente, adoravam a divindade e rendiam-lhe cultos religiosos? Que vos parece? Ramatiz, não é somente o culto religioso, a devoção pobre ou fidalga, mas acima de tudo importa distinguir num povo ou raça, qual o sentimento que o anima nessa crença religiosa. Há cultos religiosos de natureza profundamente racionalista ou excessivamente interesseiros, que se devotam a diversos deuses. A missão de Jesus, em seu início e acima de tudo, pedia sentimento puro, fé inabalável, humildade absoluta e certa ingenuidade dos seus simpatizantes, a fim de cimentar-se rapidamente, sem discussões estéreis, especulações fatigantes ou dúvidas mortificantes. Tendo seu início nas raízes mais profundas do coração humano, só a valorização imediata de sentimentos e de emoções quase infantis poderia sustentar o cristianismo no seu berço, até aliciar mais tarde os testemunhos próprios dos intelectos mais desenvolvidos. Hoje, o Evangelho é, sem qualquer hesitação, uma doutrina respeitada pelos cérebros de maior cultura filosófica e científica do mundo, considerado um poema de beleza e um tratado de libertação do espírito aguilhoado à animalidade biológica. Raros homens puderam entender quantas dificuldades Jesus encontrou nos primeiros dias de sua pregação doutrinária, quanto ao seu cuidado para que fosse afastada e superada qualquer excrescência do mundo. Os próprios espíritas de hoje podem avaliar esse zelo de Jesus para manter a pureza iniciática do cristianismo pelo esforço que também fazem para evitar que o espiritismo codificado sofra as deformações, os ridículos das práticas supersticiosas impróprias à sua mensagem de libertação espiritual. Por isso, Jesus teve de recorrer exclusivamente aos homens brutos, ignorantes e intempestivos, porém simples, francos, humildes e sinceros em suas emoções, como foram os apóstolos. Eles jamais contestavam os ensinos do Mestre, nem lhe opunham às conclusões próprias dos malabarismos do intelecto. Bebiam as palavras que lhes eram transmitidas noticiando o reino de Deus e criam cegamente naquela mensagem de ternura e esperança infinitas. Assim, foram eles o cimento vivo que solidificou os fundamentos do cristianismo, até se tornar resistente e imune às influências dos credos pagãos da época e às distorções religiosas, próprias das falsas interpretações pessoais. Devido ao seu fabuloso conhecimento sobre a psicologia da alma humana, Jesus sabia dos prejuízos que sua obra sofreria, caso recorresse de início ao intelecto dos homens em vez de falar-lhes ao coração. Os seus primeiros discípulos teriam de ser criaturas descomplexadas, com emoções à flor da pele, tal qual as criancinhas, porque delas é o reino dos céus.
artista divino, trabalhando há 2000 anos com material tão deficiente como o pescador, o camponês, o publicano e a prostituta, Jesus esculpiu na carne humana as figuras monumentais de Pedro, João, Mateus, Tiago, Timóteo, Madalena e outros. Só depois que o coração dos simples consolidou a base do cristianismo é que o alto então recorreu mais propriamente ao intelecto, chamando ao movimento libertador cristão a figura de Paulo de Tarso. Mesmo José de Arimateia, Nicodemos e Gamaliel, homens de cultura e de relevo na época, gozaram de certas credenciais junto ao mestre, porque, simpáticos à doutrina dos essênios, já eram humildes de espírito. Sem dúvida, empolga-nos reconhecer que a mesma doutrina, cujas bases Jesus assentou na rudez e simplicidade de Pedro, na sublimação de Madalena e na sinceridade do publicano Mateus, mais tarde, gerou um Agostinho, discípulo apaixonado de Platão e cuja eloquência, ao expor a teologia cristã, abalou Roma e Cartago, ou ainda, o maior filósofo da Igreja, como é Tomás de Aquino, um dos maiores gênios da Idade Média na propaganda do catolicismo. Mas prevendo também o perigo do intelecto desgarrar-se em demasia e depois formalizar o evangelho acima do coração humano, aristocratizando em excesso o clero responsável pela ideia cristã, o alto recorre então ao mesmo espírito que fora o apóstolo João e o faz renascer, na terra, para viver a figura admirável de pobreza e renúncia de Francisco de Assis. Assim, o calor cordial do sentimento purificado e a abdicação aos bens transitórios do mundo, vividos pelo frade Francisco de Assis, reativaram novamente a força coesiva e poderosa que cimentou as bases do cristianismo nas atividades singelas de pescadores, camponeses, publicanos e gente de mau viver. Na comunidade da própria Igreja Católica, transformada em museu de granito e mármore, cultuando as quinquilharias de ouro e prata entre a púrpura e o veludo dos sacerdotes, o alto situou Francisco de Assis, convidando todos os eclesiásticos à volta do Cristo Jesus da simplicidade, da renúncia e do amor. Infelizmente, só alguns raros espíritos que morejavam no seio do catolicismo entenderam o divino chamamento e, realmente, passaram a viver os preceitos puros do cristianismo nascido à beira do mar da Galileia. No entanto, imaginar Jesus tentando alicerçar sua mensagem desta entre a versatilidade dos deuses pagãos da Grécia, dos povos bárbaros da Germânia, dos fanáticos da Gália, dos espanhóis agressivos, dos selvagens da África, dos feiticeiros da Caldeia ou das castas orgulhosas da Índia massacrando o pária infeliz. Sem dúvida, o mestre fracassaria atuando no seio dessas multidões rústicas, fanáticas, irascíveis e politeístas, que se dividiam em castas de sacerdotes e párias, escravos e senhores, além do seu culto aos deuses protetores das mais variadas paixões do mundo. Aliás, convém não esquecer que Paulo de Tarso, depois que Jesus já tinha sido crucificado, foi alvo de risotas e zombarias, quando tentou pregar entre os gregos altamente intelectualizados alguma coisa do Evangelho. Pergunta: mas não seria Roma, justamente da época brilhante de Augusto, a mais indicada para a missão de Jesus? Ramatiz: jamais o Mestre Cristo conseguiria em Roma aqueles discípulos fiéis, que foram coletados à margem do mar de Genezaré e nas planícies da Galileia, pois nenhum romano ambicioso abandonaria as redes de pesca e os seus interesses comuns para aceitar o convite de um homem empolgado por um reino hipotético de amor e bondade, como atrair a atenção dos sanguinários gladiadores dos erros romanos, para fazê-los compreender a lição singela do grão da mostarda. Qual a maneira capaz de situar, a contento, entre as matronas de costumes dissolutos, a recomendação do vai e não peques mais, como advertência à mulher adúltera? Jesus não teria êxito pregando o amor, a paz, a tolerância, o perdão e a renúncia entre as ferozes legiões de César e seria motivo das chacotas mais ferinas, caso tentasse os sede puros e perfeitos,
Como puro e perfeito é o vosso Pai. Entre os glutônicos romanos amigos de banquetes pantagruélicos regados a tonéis de vinho. Já de início, ele se sentiria impotente para converter os romanos ao culto de um só Deus, pois isso implicaria despojá-los de sua fé interesseira e dos deuses que lhes atendiam todos os desejos, caprichos e lhes presidiam os amores, negócios, divertimentos, jogos ou circo, as conquistas guerreiras como a fertilidade genésica. Viris e ambiciosos, personalistas e insensíveis, cúpidos e dissolutos, raríssimos cidadãos romanos poderiam impressionar-se com os apelos para humildade, renúncia, pureza e frugalidade. Em Roma, o povo rendia tributo religioso quase como quem acerta seus negócios e liquida débitos numa conta corrente. E o que era mais importante, os deuses também lhes deviam a obrigação e a glória de serem divulgados e cultuados nas longínquas províncias da Gália, Palestina, Germânia, Síria ou Egito, onde tremulavam as águias de Roma. Só o povo de Israel realmente seria capaz de realçar a figura angélica de Jesus, no cenário do mundo. Pergunta: mas a força espiritual de Jesus não seria suficiente para ele vencer todos os óbices encontrados no ambiente físico em que devesse encarnar-se? Ramatiz: se bastasse somente a força espiritual de Jesus para afastar todas as dificuldades naturais do mundo físico, é evidente que ele também não precisaria encarnar-se na Terra para esclarecer pessoalmente o homem, pois isso poderia ser feito do próprio mundo invisível e só em espírito. Para servir a humanidade encarnada, Jesus necessitou mobilizar os mesmos recursos dos demais homens e honestamente enfrentar as mesmas dificuldades. Embora se compreenda que o gênio já existe na intimidade do pintor e Celso ou do compositor em comum, o certo é que o primeiro precisa de pincéis e tintas e o segundo, de instrumentação musical para, então, dar em forma concreta às suas criações mentais. Jesus também era um gênio, um sábio e um anjo em espírito, mas precisou exilar-se na matéria para entregar pessoalmente a sua mensagem de salvação do homem. Em consequência, serviu-se de instrumentação carnal apropriada e enfrentou os óbices naturais do mundo físico para realizar sua tarefa de esclarecimento espiritual. Ele só dispunha do curto prazo de 33 anos para cumprir sua tarefa messiânica, como sintetizador de todos os instrumentos espirituais que o haviam antecedido. Sua obra exigia uma conformação absoluta ao gênero humano e um exemplo pessoal incomum, sem gozar de privilégios extemporâneos do mundo invisível, que depois enfraquecessem as convicções dos seus discípulos ou produzisse o milagre que gera a superstição. Pergunta: podemos crer que o advento de Jesus à Terra deveria ser efetuado rigorosamente há 2 milênios? Ou esse fato tanto poderia ocorrer alguns séculos antes ou depois? Ramatiz: o acaso é coisa desconhecida no cosmo, pois tudo obedece a um plano inteligente, e os mínimos acontecimentos da vida humana interligam-se às causas e efeitos em correspondência com o esquema do universo moral. Sem dúvida, há um fatalismo irrevogável no destino do homem à sua eterna felicidade. Ninguém jamais poderá furtar-se de ser imortal e venturoso, pois, se isso fosse possível, Deus também desapareceria, porque o espírito humano é da mesma substância do Criador. Dentro do plano inteligente de aperfeiçoamento dos homens e dos mundos, o alto atende aos períodos de necessidades espirituais das humanidades encarnadas, assim que elas se manifestam mais sensíveis para as novas revelações e evolução dos seus códigos morais. Na época exata dessa necessidade ou imperativo de progresso espiritual, manifesta-se na Terra um tipo de instrumento eletivo a cada raça ou povo, a fim de apurar-lhe as idiosincrasias, ajustar o temperamento e eliminar a superstição. É uma vida messiânica de esclarecimento sobre o fanatismo religioso e o preparo de um melhor esquema espiritual para o futuro. Antúlio, o filósofo da paz, pregou aos atlantes as relações pacíficas entre os homens,
Orfeu deixou seu rastro poético e saudosa melodia de confraternização entre os gregos. Hermes ensinou no Egito a imortalidade da alma e as obrigações do espírito após a morte do corpo físico. Lao Tse e Confúcio atenderam ao povo chinês, semeando a paciência e a amizade sob as características regionais. Moisés, quase à força, impôs ideia e o culto de Jeová, um único Deus. Zoroastro instruiu os persas na sua obrigação espiritual. Krishna despertou os hindus para o amor a Brahma. E Buda, peregrinando pela Ásia, aconselhou a purificação da mente pela luz do coração. Todas as encarnações desses instrutores espirituais precederam Jesus no tempo certo e obedecendo a um programa evolutivo delineado pelo alto. Eles amenizaram paixões, fundiram crenças, fortaleceram a mente terrena, aposentaram deuses epicuristas, propuseram deveres e prepararam a humanidade para fazer jus à crença em um só Deus e a disciplinar-se por um só código moral do mundo, o qual seria o Evangelho. Malgrado cada povo interprete a ideia da divindade conforme o seu critério e a tradição de sua raça, o certo é que todos os missionários do Espírito descido à Terra só tinham um objetivo: pregar a compreensão de um só Deus. A humanidade pouco a pouco apercebe-se de que na essência dos vocábulos de cada raça a ideia unitária de Deus é sempre a mesma. Quer o chamem de Ma, Tupã, Jeová, Zambi, Ram, foco criador, absoluto, Parabraim, Senhor dos mundos, energia universal, grande espírito motor imóvel. Consequentemente, Jesus também baixou à Terra no tempo exato para sintetizar os ensinamentos dos seus predecessores e a época dessa necessidade espiritual foi exatamente há 2000 anos. Pergunta: embora considerando que a Palestina foi, na realidade, o ambiente mais apropriado para Jesus realizar sua missão redentora, porque ele nasceu na Galileia tão rústica e estigmatizada pelos contemporâneos, se podia fazê-lo melhor, nascendo em Jerusalém? Ramatiz, repetimos que Jesus foi um espírito eleito para sacudir o pó das superstições religiosas e esclarecer doutrinas, que ainda sacrificavam animais e até seres humanos a um Deus cruel. Ele carecia de um cenário estimulante e inspirativo, que lhe avivasse incessantemente a memória espiritual do mundo angélico. Embora fosse um espírito excelso e sábio, era-lhe conveniente um incentivo e encanto proporcionados pela beleza e pela poesia terrena, que assim ajudaria a sustentar sua mente em um nível de maior rendimento messiânico. A vida singela e encantadora da Galileia, que já descrevemos, com seu clima ameno, não exigia resguardo severo para proteger a saúde, dava conforto e tranquilidade ao seu povo sem exigir os requintes complicados do luxo oneroso. E servia a Jesus de contínua inspiração, amenizando-lhe o exílio sacrificial da carne, mediante a beleza, a ternura e o fascínio de sua paisagem. O povo galileu, feliz e satisfeito, habituado à alimentação leve e fácil, que não afogueava o sistema neurodigestivo, era um público assíduo ideal para ouvir as prédicas de Jesus e que se comovia ante as boas novas do paraíso e as deliciosas parábolas sobre os deveres do espírito imortal. Jerusalém, no entanto, era um ambiente oposto à emotividade de Jesus, pois a cidade era foco constante de conflitos, sedições religiosas e fanatismos supersticiosos, através de um povo avaro, cúpido, intriguento, inescrupuloso e ainda explorado por um sacerdócio, cuja cultura religiosa era apenas canônica ou teológica. O estudo da lei mosaica, ou do Torá, não ia além de fatigantes discussões muito parecidas com as que ainda hoje ocorrem entre as seitas protestantes, às vezes, por causa da troca de uma vírgula ou de um erro tipográfico na Bíblia. Jerusalém era pedregosa e antipática, sua paisagem monótona e melancólica, os seus vales produzidos pelos desmoronamentos, sempre atulhados de lixo, serviam de moradia aos vagabundos ou infelizes leprosos. Não havia água em abundância, os córregos eram sujos e os pastos secos.
Os animais dos caravaneiros retardados pousavam fora dos muros da cidade. Nos dias quentes, o mau odor do capim apodrecido, do suor e do mau cheiro dos animais espalhava-se pelos subúrbios da cidade. No verão, as lajes batidas pelo sol ardente aqueciam os pés e os calçados dos transeuntes, os quais suavam envoltos nos seus trajes pitorescos. Em Jerusalém crescia a azáfama das cidades asiáticas. Ali misturavam-se a sujeira das ruas, os excrementos dos animais e a exalação do péssimo esgoto mal distribuído. Os mercados estabelecidos pela prefeitura faziam reboliço e entravam em rixa com os vendeiros ambulantes, disputando fregueses para a compra de peixe, de cerâmica, de tecido, hortaliças ou quinquilharias. A confusão e os gritos recrudesciam ante as súplicas obstinadas dos mendigos e enfermos, próprios dos grandes ajuntamentos de criaturas. A cidade oferecia um aspecto árido e desagradável para um espírito do quilate de Jesus, e jamais ele poderia aquecer ali os sonhos e os ideais acalentados desde a infância em Nazaré. Embora o Alto tenha escolhido a Palestina como o local adequado para a missão de Jesus, a beleza da Galileia e a ternura de Nazaré serviram para alimentar-lhe a chama sublime do seu amor inesgotável a favor da humanidade. Pergunta: naturalmente, Jesus se deixou influenciar fortemente pela raça judaica em que viera encarnar, embora fosse um espírito universalista. Não é assim? Ramatiz: as raças, os povos e os homens são apenas ensejos educativos e transitórios, que revelam à luz do mundo material as aquisições feitas pelo espírito imortal. Poder-se-ia dizer que a face dos planetas serve para o espírito verificar e comprovar a sua consciência, o que ele já realizou em si mesmo. Deste modo, ele extrai ilações pessoais de sua capacidade, resistência, renúncia, individualidade e do seu talento espiritual. Apura o espírito e passa a cultuar as manifestações que mais se enquadram nos códigos morais dos mundos superiores. Esforça-se depois para anular ou mesmo evitar os ascendentes que lhe retardam a paz e a ventura definitivas. Eis porque, reportando-nos ao passado, verificamos que inúmeras raças, depois de se imporem na face do orbe pelo fausto, cultura, comércio, descobertas ou conquistas belicosas desapareceram completamente, deixando raros vestígios. Assim é que Babilônia, Fenícia, Sodoma, Gomorra, Herculanum, Pompeia, Hititia, Caldeia, Cartago e as civilizações atlantes sumiram do mapa terráqueo. E a Pérsia, Etiópia, Hebreia, Egito e outras velhas nações também começam a oscilar nos seus alicerces, mal sustentando sua glória e poderes tradicionais do passado. Mas é evidente que o amor manifesto por um chinês, árabe, russo, italiano ou groenlandês é sempre o mesmo em sua essência, embora varie o tipo do instrumento físico de que o espírito se utiliza para isso. Jesus, portanto, quer fosse judeu ou inglês, revelaria sempre o seu intenso e incondicional amor pela humanidade, malgrado tivesse de manifestá-lo pelas características próprias da raça que lhe fornecesse o equipo carnal. A prova mais concreta de que ele não foi um judeu no sentido racista da palavra, mas um homem cuja doutrina moral e religiosa se destina a toda a humanidade, é que os próprios judeus ainda não o reconheceram, conforme prediziam os velhos profetas do Antigo Testamento. Em sua época, civilizações como a Grécia, Pérsia e o Egito já haviam dado ao mundo inúmeros sacerdotes, filósofos, cientistas, sábios, escritores e poetas. Mas eles ainda se prendiam à avidez da especulação metafísica, sem apresentar soluções prosaicas que, pelo menos, ajudassem o homem comum a melhorar sua existência e treinar praticamente a sua consciência moral. Platão discursara o advento de uma humanidade só integrada por artistas, filósofos, poetas e cientistas. Sócrates pregara uma conduta moral avançada, mas dependendo de certos grupos eletivos para cultuá-la.
Epicuro ensinara a substituição das dores corporais pelos prazeres do espírito e Zenon explicava o estoicismo na crueza dos sofrimentos, cujas doutrinas, embora louváveis, exigiam, no entanto, muita força de vontade, pertinácia e boa dose de otimismo para sublimar o sofrimento humano e especular sobre a metafísica. Jesus não trazia mensagem complexa, nem pedia investigação técnica e teórica para enriquecer o intelecto, pois apregoava uma autorrealização singela e à luz do dia, através de um trabalho lento, mas eficiente, do espírito libertar-se da matéria. A simplicidade, a fé, a devoção, a humildade, a resignação, a pureza, a ternura, o perdão, a renúncia e o serviço ao próximo eram coisas possíveis e realizáveis à face da terra. E ninguém poderia zombar ou descrer disso, porque o mestre que ensinava era o exemplo vivo de suas próprias recomendações. Não dizia Jesus comumente aos seus apóstolos: se ainda não compreendeis as coisas da terra, como quereis que vos fale só das coisas do céu? Ele era objetivo e suas parábolas versavam sobre coisas tangíveis e assuntos de bom senso, tais como a semente da mostarda, os talentos enterrados, o fermento que leveda, o joio e o trigo, o lobo e o cabrito, o bom samaritano, o filho pródigo, o tesouro escondido, o mordomo infiel, o semeador ou o rico insensato. Não era um judeu predicando para judeus, mas um representante da humanidade dos céus, falando para todas as criaturas, porque sua linguagem até hoje é perfeitamente entendível por todos os povos e raças. Não foi o vaso canal da raça israelita que condicionou o espírito de Jesus a uma ética ou temperamento peculiar ou lhe modelou a maneira de ensinar, incentivado por características específicas de um povo. O seu espírito sublime é que iluminou a linhagem biológica do judeu. Capítulo 18. Aspectos da Judéia, Galileia e Nazaré no tempo de Jesus. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer da Judéia na época de Jesus? Ramatiz, a Judéia, no tempo de Jesus, era habitada por diversas raças que viviam se digladiando em rixas e conflitos incessantes, que por vezes terminavam em lutas sangrentas. Estava sob o jugo de Roma e era governada por procuradores da confiança de Tibério, os quais, após certo tempo de permanência no território conquistado, em que agiam de maneira inescrupulosa, pois exploravam até os ódios e os desentendimentos entre os judeus, então retornavam a Roma com as suas arcas pejadas de ouro. Anualmente fazia-se a eleição para o cargo de sumo sacerdote do Sinédrio, cujo privilégio era disputadíssimo entre as 4 principais famílias mais bem aquinhoadas de Jerusalém. Pois além do poder temporal sobre os judeus, isso ainda permitia rendimentos fabulosos e fortuna certa. Feita a vaga, o procurador de Roma punha a mesma sob verdadeiro leilão falacioso, no qual ele explorava todas as negaças e ofertas mercenárias, que surgiam na trama feroz entre as próprias famílias sedentas do cargo de sumo sacerdote. A luta era cruenta para essa eleição, pois originavam-se discórdias, intrigas, traições, conluios e manhas ardilosas pela posse tão cobiçada. Irmãos, sogros, genros, pais e filhos não hesitavam em cometer as maiores baixezas e perfídias, tentando a política rasteira de comprar o beneplácito do procurador romano que, à guisa de uma ave de rapina, conseguia fortuna fácil nessas províncias tão longínquas de Roma. A classe sacerdotal vivia nababescamente graças às taxas e impostos lançados sobre um povo já onerado pelos diversos tributos devidos a Roma. As oferendas e obrigações religiosas para com o templo de Jeová proporcionavam um excelente negócio de animais e aves sacrificados, que depois se transformavam em rendosa especulação, vendidas a retalho e a bom preço. As moedas e os metais preciosos enchiam as arcas sagradas. Os cobradores de taxas e os coletores de dízimos grandes e pequenos faziam a cobrança do povo já exaurido pela sangria de Roma. Os judeus infelizes pagavam taxas desde o uso da água,
do pão, da carne e das estradas. O tributo variava conforme a área do terreno ocupado, a situação e importância do lugarejo ou perímetro mais progressista da cidade. Todos os produtos levados ao mercado sofriam taxações elevadíssimas. Os vinhateiros, cerealistas, lavradores e artífices de todos os tipos e regiões eram obrigados a pagar em cada encruzilhada ou passagem de rio, na guarita dos arrecadadores, a moeda para o César de Roma. Mas o povo não se obrigava a essa carga onerosa somente para com o Império Romano, pois ainda lhe cumpria arcar com os impostos de natureza religiosa, cujas taxas devidas ao templo incidiam desde a redenção do pecador, a santificação do virtuoso, ao advento do recém-nascido, a maturidade dos primeiros frutos, das hortaliças e ainda outras obrigações sobre as coisas mais fúteis escorchavam o povo escravizado. Tanto o tributo romano como o religioso para o templo eram obrigatórios, sendo severamente punidos aqueles que o sonegassem. Ai de quem não pudesse cumprir sua dívida para com o fisco no prazo compulsório. Ele perdia o seu burrico, sua vaca, seu carneiro, seu galináceo, seu vinhedo, seu campo, sua palhoça ou sua lavoura. E quando nada mais possuía para cobrir o imposto escorchante e impiedoso do fisco romano e do sinédrio, então só lhe restava a prisão e, em certos casos, o trabalho escravo até liquidação da dívida, e que não devia exceder de 7 anos. É certo que cabia ao povo alguma culpa de tal situação, porquanto em face do seu fanatismo e velha superstição religiosa, deixara-se explorar até ao ponto de se transformarem em matéria-prima de fácil especulação para os sacerdotes cúpidos que eram amparados pelos romanos manhosos. O procurador de Roma lograva as boas graças junto ao sinédrio, porque sempre lhe garantia a execução das bulas e dos decretos forjados pela avidez de lucros, mas que não passavam de verdadeira pilhagem religiosa habilmente disfarçada como tributos devocionais. O interessante é que, apesar da evolução da ideia religiosa, do avanço da própria ciência e da melhor compreensão da realidade espiritual, ainda hoje existem inúmeros fiéis que contribuem para essa negociata tradicional do sacerdócio organizado, como seja o que é mantida pelo clero romano moderno. Embora as oferendas religiosas ou taxas para os templos de hoje sejam voluntárias, o negócio progride dia a dia. Tal qual acontecia na Judéia no tempo de Jesus, hoje cobram-se nas igrejas as taxas para batismo, casamento, crisma, a missa das almas, do defunto ou da colação de grau. Há um dízimo grande e pequeno dos festeiros, novineiros ou paroquianos ausentes, o arrendamento do altar ou banco cativo para as famílias afidalgadas. Ao lado do templo, a livraria vende escapulários, santinhos, rosários e relíquias abençoadas pelo sacerdote. A organização progride, reafetivando campanhas buliçosas para o novo vitral que ou a nova torre da igreja ou para a troca da coroa da santa padroeira do local. Arrecadam-se moedas para ações sociais nos bairros pobres, requer-se ajuda para as procissões dramatizadas ou transladações de imagens e congressos eucarísticos, que oneram os próprios cofres públicos. Raras autoridades públicas deixam de sancionar pesadas subvenções para a construção de luxuoso templo como futuro patrimônio estético da cidade ou, então, para edificarem seminários de sacerdotes ou de palácios episcopais. Por conseguinte, não vos é difícil avaliar o que acontecia na Palestina no tempo de Jesus, quando o clero judaico possuía enorme influência sobre o povo e mesmo sobre a autoridade romana, abastecendo suas arcas mediante pesados impostos e tributos para manter a classe parasitária. Hoje, embora sem a mesma força de outrora e contando apenas com a capacidade de doutrinar e influir sobre os crentes para oferir a renda necessária, o clero católico canaliza para o Vaticano rendas tão fabulosas quanto fazia o Sinédrio, no tempo de Jesus. Não há dúvida de que muitos daqueles sacerdotes cúpidos, hebreus, hoje vivem reencarnados na figura de certos eclesiásticos a serviço do catolicismo romano.
Pergunta: e qual o aspecto da Galileia no tempo do nascimento de Jesus? Ramatiz: a Galileia ficava na região ao norte da Palestina, e no tempo de Jesus estendia-se desde o Rio Jordão até o Mar Morto. Era virtualmente uma nação independente, constituindo uma tetrarquia sob os Herodes. Também era habitada por diversas raças além dos judeus, tais como árabes, abissínios, gregos, fenícios, sírios, gente de Tiro, de Sidom, de Alexandria e alguns raros africanos. As características religiosas, os costumes e temperamentos tão contraditórios entre esses diversos tipos, tal qual já acontecia em toda a Palestina, também provocavam discórdias, rixas e discussões, próprias da avareza e avidez de lucros nas suas especulações e negociatas. Isso fazia da Galileia um mundículo bulhento, cúpido e inquieto, cujos desentendimentos nasciam das coisas mais fúteis e pelas razões mais tolas. A frequência de rabis, que peregrinavam comumente pela Judéia e demais províncias da Palestina, em que alguns se obstinavam em interpretar a seu modo as leis e os preceitos do Torá, concorria ainda mais para acirrar os ânimos e agravar as opiniões tão contraditórias sobre a religião. O afluxo contínuo de especuladores, charlatães, mercadores, camelôs e gente sem trabalho, que procuravam fixar-se na Judéia, sempre favorável para os bons negócios e especulações religiosas, também aumentava, dia a dia, as rixas, as discórdias e as injúrias, criando as situações mais incômodas e desagradáveis para as autoridades locais. Mas, acima desse espírito belicoso da diversidade de raças, os galileus eram hospedeiros, sinceros e bons, pois não guardavam ressentimento algum entre si. Nas suas contendas religiosas, embora ruidosas, jamais eles desciam à baixeza de espírito, ao fanatismo e às asperezas do caráter e das sedições religiosas tão comuns entre os fariseus e saduceus de Jerusalém. O sinédrio zombava da devoção ingênua do povo da Galileia, ria-se de sua simplicidade e de sua incapacidade para afeiçoar-se às pompas, ao culto ostensivo e às cerimônias religiosas. As virtudes dos galileus, que tanto emolduraram o trabalho de Jesus na fase iniciática de sua pregação da Boa Nova, eram consideradas peculiaridades próprias de um povo atrasado, tolo e incapaz. No entanto, já Isaías profetizara no Velho Testamento que a Galileia dos gentios seria bafejada pela luz do Senhor, embora os pósteros depois glosassem o provérbio de que não podia vir boa coisa e bom profeta da Galileia. Pergunta: e que podereis dizer-nos sobre a província de Nazaré, onde Jesus viveu quase toda a sua existência? Ramatiz: Nazaré, na época do advento de Jesus, era uma cidade pequena, com pouco mais de 2.000 habitantes, situada entre morros, numa encosta de montanhas que descia para o vale de Jezreel. As estradas que vinham de Séforis e outras partes, além da estrada principal das caravanas que cortava esse vale desde o Mar Morto até Damasco, recortavam a província em todos os sentidos. O clima de Nazaré era acentuadamente saudável, embora bastante frio no inverno, descortinando ao viandante uma das mais belas paisagens de toda a Galileia e, quiçá, do resto do mundo. Os campos cultivados com cevada, trigo e aveia, que manchavam a pradaria de um verde claro, cor de limão novo, cessavam junto à encosta dos montes Tabor e Jubus, depois de formarem delicado tapete de vegetação recortado pelos fios de água cristalina dos regatos e dos rios. À distância, as colinas banhadas de luz solar limitavam o horizonte num tom azul, lilás e violeta, enfeitadas no cimo pelas coroas de neve do fim de inverno, completando a moldura do quadro vivo e fascinante da paisagem de Nazaré. As encostas dos morros eram pontilhadas de atalhos e estradas que subiam do vale de Jezreel e serpenteavam entre os tufos de capim, de musgo e de flores silvestres, cintilando sob o orvalho da madrugada. Alguns caminhos convergiam para o coração da cidade de Nazaré, que se aninhava na concavidade das montanhas,
Outros seguiam rumos diferentes, em direção ao Mar Morto ou Damasco, a Séforis ou Cafarnaum. Eles se abriam por entre a fartura de vinhedos e de oliveiras, que forneciam o vinho gostoso e o azeite mais suave da Galiléia. As granjas multiplicavam-se pelas planícies, mas sempre rodeadas de bosques e ciprestes alternados com as figueiras pejadas de frutos de caldo doce e os limoeiros de cheiro penetrante. De vez em